Direito Econômico, Sistema Financeiro Nacional. Continuando o estudo do direito econômico, falando ainda do sistema financeiro nacional, em relação à composição dos órgãos normativos, vamos falar sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados, que faz parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, que foi criado pelo artigo 8º do Decreto-Lei 73 de 66. Esse sistema é composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, pela Superintendência de Seguros Privados, pelo Instituto de Resseguros do Brasil, pelos resseguradores e pelas sociedades autorizadas a operar com seguros privados. Apenas para ilustrar essa estrutura, podemos mostrar que o Ministério da Economia tem responsabilidade sobre o Conselho Nacional, que tem responsabilidade sobre a Superintendência de Seguros Privados, que é responsável pelos resseguradores e pelas sociedades de seguros privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados foi criado pelo artigo 32 do Decreto Legislativo 73 de 66 e tem sua composição disposta no artigo 33 do Decreto Legislativo 73/66, composta pelo Ministro de Estado da Fazenda ou seu representante. Nesse caso, o Ministro de Estado da Fazenda é o Ministro da Economia, que atualmente é Paulo Guedes. Ele é assessorado nessa presidência pelo secretário de Política Econômica. Ainda é composto por um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, por um representante do Ministério da Justiça, pelo superintendente da Superintendência de Seguros Privados, ou seja, SUSEP, por um representante do Banco Central do Brasil e por um representante da Comissão de Valores Mobiliários. As funções privativas do Conselho Nacional de Seguros Privados estão dispostas no artigo 32 do Decreto-Lei 73 de 66, que determina que o Conselho delimitará o capital das sociedades seguradoras e dos resseguradores. Ele ainda fixa as diretrizes e normas da política de seguros privados, bem como a constituição, organização, funcionamento, fiscalização e penalidades das entidades subordinadas ao Conselho Nacional, fixa ainda os índices e outros indicadores de tarifas e investimentos das sociedades seguradoras, fixa as características dos contratos de seguro, fixa normas de contabilidade e estatística das sociedades seguradoras, fixa normas gerais de operações de resseguro e normas de operações de cosseguro. Em relação à nomenclatura de resseguro e cosseguro, ambos estão relacionados à divisão dos riscos das seguradoras. Entretanto, o resseguro ele acontece sem a autorização expressa do segurado. Geralmente, também o resseguro tem normas mais rígidas e é obrigatório em determinadas operações. Como ele não tem autorização do segurado, a resseguradora não é responsável, solidária ou subsidiária em relação ao pagamento do seguro da seguradora. Já o cosseguro, ele existe somente com autorização do segurado. Nesse caso, a seguradora busca dividir os riscos de um determinado seguro, no entanto, ele é opcional. Dessa forma, se houver um cosseguro, a cosseguradora pode ser responsabilizada em uma eventual ação contra a seguradora. Por fim, o Conselho também fixa critérios de constituição das sociedades seguradoras. O Conselho Nacional também regula entidades de autorregulação do mercado de corretagem. Na verdade, essas entidades de autorregulação ainda não foram criadas. Foi aberta uma consulta pública na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Essa consulta é de número 1 de 2020, onde pode ser possível votar em relação à minuta de uma resolução para a criação dessas entidades reguladoras. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesses links e será direcionados ou às páginas do SUSEP ou à própria minuta, caso tenha interesse. Essas entidades buscarão zelar pelo cumprimento das normas relacionadas a seguros e as normas de consumidor em relação às entidades que prestam esse serviço. Essa resolução definirá a forma jurídica, os órgãos administrativos, os cargos, os membros dessas entidades de autorregulação, suas penalidades, inclusive as regras para sua exclusão, bem como os emolumentos, comissões e despesas que serão cobrados por essas entidades.